Você já sentiu como se estivesse caminhando em um campo minado emocional, onde cada palavra que você diz pode explodir em seu rosto? Como se sua realidade fosse constantemente questionada, fazendo você duvidar de suas próprias percepções e memórias. Se sim, você pode estar sendo vítima de uma das manipulações psicológicas mais sutis e destrutivas que existem. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, dedicou sua vida a desvendar os mistérios da psique humana, e suas descobertas sobre a sombra e os complexos inconscientes revelam algo perturbador sobre como certas personalidades operam para manter controle absoluto sobre outros. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos e, mais importante, como você se protege de manipulações que podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. Jung observou que os aspectos mais sombrios da personalidade humana não desaparecem simplesmente porque escolhemos ignorá-los. Eles se manifestam de formas cada vez mais elaboradas e perigosas. No universo do narcisismo patológico, essa sombra se torna uma ferramenta de dominação tão refinada que suas vítimas frequentemente nem percebem que estão sendo controladas. Existe um mecanismo psicológico específico que os narcisistas utilizam para manter você em um estado constante de confusão e dependência emocional. Esse truque é tão eficaz que mesmo pessoas altamente inteligentes e bem-sucedidas podem passar anos sem perceber que estão presas em uma teia de manipulação. A genialidade sinistra desse método reside no fato de que ele faz você questionar sua própria sanidade, criando uma dependência psicológica onde você acaba buscando validação justamente da pessoa que está causando o seu sofrimento. Jung sempre enfatizou que o conhecimento é poder, especialmente quando se trata de compreender os padrões inconscientes que governam o comportamento humano. Quando você compreende os mecanismos por trás dessa manipulação, você não apenas se liberta de suas garras, mas também desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de identificar e neutralizar essas táticas antes que elas possam causar danos. É como se você adquirisse um mapa detalhado de um labirinto que antes parecia impossível de navegar. Prepare-se para uma jornada que irá desafiar tudo o que você pensava saber sobre manipulação emocional. Ao final deste conteúdo, você não apenas compreenderá o truque que os narcisistas mais temem que você descubra, mas também possuirá as ferramentas psicológicas necessárias para se proteger e ajudar outros que possam estar passando pela mesma situação. A verdade que está prestes a ser revelada pode ser desconfortável, mas é essa mesma verdade que irá libertá-lo de padrões destrutivos que talvez você nem soubesse que existiam. Para compreender verdadeiramente o poder devastador da manipulação narcisista, precisamos primeiro mergulhar nas profundezas do que Carl Jung chamava de complexos autônomos. Estruturas psíquicas que operam independentemente da consciência e que, no caso do narcisista, se transformam em verdadeiras máquinas de controle. Jung observou que esses complexos não são apenas traços de personalidade, mas entidades psíquicas quase independentes que podem dominar completamente o comportamento de uma pessoa. No narcisista patológico, existe um complexo específico que funciona como um diretor de teatro invisível, orquestrando cada interação para manter sua posição de poder absoluto. O primeiro elemento desse truque devastador é algo que Jung identificou como a projeção da sombra, um mecanismo pelo qual o narcisista projeta seus próprios defeitos, inseguranças e comportamentos destrutivos em suas vítimas. Imagine um espelho distorcido em um parque de diversões, onde sua imagem é refletida de volta de forma completamente alterada. O narcisista funciona como esse espelho, mas de maneira ainda mais cruel,
Ele pega exatamente aquilo que você mais teme sobre si mesmo e o amplifica, fazendo você acreditar que essas características negativas são sua natureza fundamental. Esta projeção não acontece de forma aleatória ou inconsciente. O narcisista desenvolve uma habilidade quase sobrenatural de identificar suas vulnerabilidades mais profundas, aqueles medos secretos que você mal consegue admitir para si mesmo. Pode ser seu medo de não ser amado, sua insegurança sobre sua competência profissional ou suas dúvidas sobre seu valor como pessoa. Jung chamava isso de função inferior, aspectos de nossa personalidade que desenvolvemos menos e que, por isso, se tornam pontos de maior sensibilidade e vulnerabilidade. O que torna essa manipulação particularmente insidiosa é que o narcisista não simplesmente ataca essas vulnerabilidades de forma direta. Em vez disso, ele cria um ambiente onde você próprio começa a questionar essas áreas de sua vida. Ele faz comentários aparentemente inocentes que plantam sementes de dúvida, usa um tom de voz específico que sugere desaprovação sem nunca dizer nada explicitamente negativo, ou demonstra reações emocionais que fazem você sentir que há algo fundamentalmente errado com você. A genialidade psicológica por trás dessa estratégia é que ela explora um princípio fundamental da psique humana que Jung identificou: nossa tendência natural de buscar coerência interna e validação externa. Quando alguém que consideramos importante questiona nossa percepção da realidade de forma consistente e sutil, nosso cérebro entra em um estado que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Para resolver essa tensão interna, frequentemente começamos a ajustar nossa percepção da realidade para que ela se alinhe com a versão apresentada pelo manipulador. Este processo é tão gradual e sutil que pode levar meses ou até anos para ser completamente estabelecido. O narcisista não muda sua personalidade da noite para o dia. Ele constrói uma nova realidade, tijolo por tijolo, interação por interação. Cada pequena correção de sua memória, cada questionamento sutil de suas emoções, cada sugestão de que você está exagerando ou sendo muito sensível, contribui para a construção de uma nova versão da realidade onde você é fundamental e cronicamente defeituoso. Jung observou que todos nós temos uma necessidade psicológica profunda de nos sentirmos compreendidos e aceitos. O narcisista explora essa necessidade de forma cruel e calculista, alternando entre momentos de aparente compreensão e aceitação total, seguidos de períodos de crítica sutil e rejeição emocional. Essa alternância cria o que os psicólogos modernos chamam de reforço intermitente, um dos padrões de condicionamento mais viciantes que existem. A vítima aprende inconscientemente que sua sensação de bem-estar e alto valor depende completamente dos humores e reações do narcisista. Quando ele está satisfeito, você se sente inteira e valiosa. Quando ele demonstra desaprovação, mesmo que sutil, você entra em um estado de pânico interno, desesperadamente tentando descobrir o que fez de errado e como pode recuperar sua aprovação. Este ciclo se torna tão automático que você nem percebe que está acontecendo. O aspecto mais perturbador desse processo é que o narcisista frequentemente demonstra ter uma compreensão quase telepática de seus estados emocionais. Ele parece saber exatamente quando você está se sentindo mais segura e confiante, e é nesses momentos que ele introduz algum elemento de dúvida ou questionamento. Da mesma forma, quando você está no seu ponto mais baixo, ele pode demonstrar uma compaixão e compreensão tão profundas que você sente como se ele fosse a única pessoa no mundo que realmente te entende. Esta aparente capacidade de leitura emocional não é um dom sobrenatural. É o resultado de uma observação obsessiva e calculista. O narcisista estuda você como um cientista estuda um espécime de laboratório, catalogando suas reações
identificando seus padrões emocionais e mapeando os pontos exatos onde você é mais vulnerável. Essa informação se torna sua arma mais poderosa, permitindo que ele manipule suas emoções com a precisão de um cirurgião e a crueldade de um predador. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao identificar que nosso inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma força ativa que busca constantemente crescimento e individuação. No entanto, o narcisista patológico consegue transformar essa força natural de crescimento em uma armadilha psicológica, criando o que Jung chamaria de um complexo parasitário, uma estrutura mental que se alimenta da energia psíquica de outra pessoa. O segundo componente do truque narcísico envolve a criação deliberada de uma dependência emocional tão sutil que a vítima acredita estar experimentando amor genuíno, quando, na verdade, está sendo sistematicamente despojada de sua autonomia psicológica. A construção dessa dependência começa com o que Jung identificou como a fusão de arquétipos. O narcisista se apresenta inicialmente como uma combinação dos arquétipos mais poderosos e atraentes. O amante, que oferece paixão e compreensão incomparáveis. O herói, que promete proteção e força. O sábio, que aparenta possuir conhecimentos e insights únicos sobre a vida e sobre você. E o mago, que parece ter o poder de transformar sua existência em algo extraordinário. Esta apresentação não é acidental. É uma performance cuidadosamente calibrada, baseada em uma leitura precisa de suas necessidades psicológicas mais profundas. Durante essa fase inicial, frequentemente chamada de love bombing pelos especialistas em narcisismo, algo fascinante acontece no nível neurológico. O narcisista bombardeia você com atenção, validação e experiências intensas que ativam os centros de prazer do seu cérebro de forma similar ao que acontece com drogas viciantes. Jung observou que experiências de grande intensidade emocional criam o que ele chamava de complexos de tonalidade afetiva. Estruturas mentais carregadas de emoção que se tornam pontos de referência para experiências futuras. O narcisista compreende intuitivamente esse princípio e o utiliza para criar uma impronta emocional em sua psique. Cada experiência intensa que você vive com ele, seja um momento de paixão avassaladora, uma conversa que parece revelar profundidades nunca antes exploradas, ou uma sensação de ser completamente compreendida e aceita, cria uma marca neurológica que seu cérebro associa exclusivamente a essa pessoa. É como se ele estivesse escrevendo seu nome em sua alma, usando tinta emocional que nunca desaparece completamente. Simultaneamente, o narcisista inicia um processo que Jung descreveria como dissolução das fronteiras do ego. Ele encoraja você a compartilhar seus segredos mais íntimos, suas vulnerabilidades mais profundas, seus sonhos mais preciosos e seus medos mais vergonhosos. Esta aparente intimidade cria uma sensação de união que parece transcender os limites normais dos relacionamentos humanos. Você começa a sentir como se ele conhecesse aspectos de você que nem você mesma conhecia, como se ele tivesse acesso a regiões de sua alma que permaneceram inexploradas durante toda a sua vida. Esta fusão de fronteiras é apresentada como evidência de um amor extraordinário e uma conexão espiritual única. O narcisista frequentemente usa linguagem que sugere destino, propósito superior ou uma ligação que transcende as limitações mundanas dos relacionamentos comuns. Ele pode falar sobre como vocês se completam de forma perfeita, como ele nunca encontrou alguém que o compreendesse tão profundamente, ou como o universo conspira para mantê-los juntos. Esta narrativa não é apenas romântica, é profundamente psicológica, ativando nosso desejo arquetípico de pertencimento e significado.
O que você não percebe durante esse processo é que, enquanto você está se abrindo completamente, revelando cada faceta de sua personalidade e cada canto escuro de sua história, o narcisista permanece fundamentalmente fechado. Ele compartilha informações sobre si mesmo de forma calculada, revelando apenas aqueles aspectos que reforçam a imagem que ele quer projetar. Suas vulnerabilidades aparentes são performances. Suas confissões íntimas são iscas emocionais. Suas demonstrações de amor são estratégias de controle disfarçadas de devoção. Jung observou que esse tipo de relacionamento assimétrico cria o que ele chamava de uma inflação do ego na pessoa dominante e uma correspondente deflação na pessoa subjugada. O narcisista se torna inflado pela sensação de poder absoluto sobre outro ser humano, enquanto você experimenta uma deflação gradual de sua autoestima e confiança em suas próprias percepções. Esta dinâmica se torna um ciclo vicioso. Quanto mais você duvida de si mesma, mais você depende da validação dele. Quanto mais você depende da validação dele, mais poder ele adquire sobre sua realidade emocional. A fase seguinte desse processo envolve o que Jung chamaria de regressão psíquica induzida. O narcisista começa a tratar você de forma cada vez mais paternalística ou maternalística, assumindo gradualmente responsabilidades e decisões que anteriormente eram suas. Ele pode começar a gerenciar suas finanças porque você não tem cabeça para essas coisas. Escolher suas roupas porque ele tem melhor gosto. Decidir com quem você deve ou não deve passar tempo porque ele consegue ler melhor o caráter das pessoas. Ou até mesmo interpretar suas próprias emoções para você porque ele te conhece melhor do que você se conhece. Esta regressão é apresentada como cuidado e proteção. O narcisista se posiciona como alguém que possui conhecimento e habilidades superiores, que pode navegar pelo mundo de forma mais eficaz do que você jamais conseguiria. Gradualmente, você começa a internalizar a ideia de que é fundamentalmente incompetente para lidar com as complexidades da vida adulta, que precisa de sua orientação e proteção para funcionar no mundo. Esta crença se torna tão profundamente enraizada que você genuinamente acredita estar sendo cuidada, quando na verdade está sendo sistematicamente infantilizada e despojada de sua autonomia. O elemento final dessa fase envolve a criação do que Jung chamaria de complexo salvador-vítima. O narcisista se estabelece como seu salvador pessoal. A única pessoa que realmente te compreende, te aceita e pode te proteger das crueldades do mundo. Simultaneamente, ele cultiva em você uma identidade de vítima perpétua. Alguém que é fundamentalmente vulnerável, que atrai problemas e drama, que é incompreendida e maltratada por outros, mas que encontrou refúgio e redenção em seus braços. Esta dinâmica cria uma dependência emocional tão profunda que a ideia de viver sem ele se torna literalmente impensável, como se sua própria sobrevivência psicológica dependesse de sua presença constante. A terceira dimensão do truque narcísico representa talvez a mais cruel de todas as suas manifestações: a construção sistemática de um labirinto mental do qual a vítima não consegue escapar, porque não consegue nem mesmo perceber que está dentro dele. Carl Jung dedicou anos estudando o que ele chamava de dissociação psíquica, estados onde diferentes partes da personalidade se fragmentam e operam de forma independente. O narcisista patológico consegue induzir artificialmente essa fragmentação em suas vítimas através de uma técnica que os psicólogos modernos chamam de gaslighting, mas que Jung teria reconhecido como uma forma particularmente sinistra de dissolução da função da realidade.
O processo começa com contradições microscópicas, discrepâncias tão pequenas entre o que o narcisista diz e faz que você nem tem certeza se realmente aconteceram. Ele pode prometer fazer algo e depois negar que a promessa foi feita, mas de uma forma tão convincente que você começa a questionar sua própria memória. Pode contar uma história de uma forma em uma ocasião e de forma completamente diferente em outra, mas quando você menciona a inconsistência, ele a faz sentir como se você fosse confusa ou estivesse tentando criar problemas onde não existem. Jung observou que nossa psique possui mecanismos naturais de autopreservação que nos alertam quando algo está fundamentalmente errado com nossa realidade. Sentimos uma espécie de alarme interno, quando nossas percepções não se alinham com a realidade consensual. O narcisista consegue desativar esses alarmes através de um processo gradual de condicionamento que faz você desconfiar de suas próprias percepções mais do que das dele. Cada vez que você questiona uma inconsistência ou aponta uma contradição, ele responde com uma mistura de confusão aparente, preocupação pela sua sanidade mental e explicações alternativas tão elaboradas que você acaba duvidando de sua própria versão dos eventos. Esta técnica é particularmente eficaz porque explora uma vulnerabilidade fundamental da consciência humana, nossa dependência da validação externa para confirmar nossas percepções internas. Jung descobriu que, mesmo nas pessoas mais confiantes e psicologicamente saudáveis, existe uma necessidade básica de que outras pessoas confirmem que nossa experiência da realidade é válida e precisa. O narcisista se torna a única fonte de validação disponível e então usa essa posição para sistematicamente invalidar qualquer percepção que possa ameaçar seu controle. O aspecto mais diabólico dessa estratégia é que ela cria o que Jung chamaria de complexo de autorreferência negativa. Você desenvolve uma tendência automática de assumir que, quando há uma discrepância entre sua percepção e a de outra pessoa, você é quem está errada. Esta tendência se torna tão profundamente enraizada que você para de confiar em seus próprios sentimentos, intuições e observações. Você desenvolve o hábito de verificar constantemente com o narcisista se suas percepções estão corretas, entregando a ele o poder de definir sua realidade. Durante esse processo, algo fascinante e terrível acontece em seu cérebro. As áreas responsáveis pela autoconfiança e tomada de decisões autônomas começam a mostrar menos atividade, enquanto as áreas associadas com ansiedade e hipervigilância se tornam cronicamente ativadas. Você desenvolve o que Jung descreveria como uma personalidade dividida. Uma parte de você que ainda sabe que algo está errado e outra parte que foi treinada para desconfiar dessa primeira parte. Esta divisão interna cria um estado constante de conflito psicológico que é simultaneamente exaustivo e viciante. A exaustão vem do fato de que você está constantemente questionando sua própria sanidade mental, reanalisando cada interação, tentando entender por que você continua se sentindo confusa e infeliz quando deveria estar grata por ter alguém tão paciente e compreensivo em sua vida. O aspecto viciante vem do alívio temporário que você sente nos raros momentos quando o narcisista valida suas percepções ou demonstra aprovação. Esses momentos se tornam tão preciosos que você está disposta a suportar longos períodos de confusão e autodúvida para experimentá-los novamente. Jung observou que essa fragmentação da personalidade frequentemente resulta no que ele chamava de perda da função transcendente, a capacidade de integrar aspectos contraditórios da experiência em uma compreensão coerente da realidade. No contexto da manipulação narcisista, isso significa que você perde a capacidade de confiar em sua própria síntese da experiência.
Você pode observar que o narcisista é cruel em certas ocasiões e gentil em outras, mas não consegue integrar essas observações em uma compreensão coerente de que essa pessoa é fundamentalmente prejudicial para seu bem-estar. Esta perda da função transcendente é mantida através de uma técnica que Jung reconheceria como polarização de complexos. O narcisista apresenta interpretações da realidade que são sempre extremas. Ou você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, ou é fundamentalmente defeituosa. Ou ele é o amor da sua vida, ou você não consegue reconhecer o bem quando o vê. Ou seus problemas são completamente imaginários, ou você é uma pessoa profundamente perturbada que precisa de ajuda profissional. Esta polarização constante impede que você desenvolva uma perspectiva equilibrada e matizada da situação. O narcisista também utiliza o que Jung chamaria de inversão de projeção para manter essa confusão. Sempre que você tenta articular o que está acontecendo, quando consegue momentaneamente ver através da névoa de confusão e identificar comportamentos manipulativos, ele imediatamente projeta essas acusações de volta em você. Se você o acusa de manipulação, ele responde que você é quem está tentando manipulá-lo. Se você diz que ele está mentindo, ele afirma que você é quem tem problemas com a verdade. Se você sugere que ele é controlador, ele demonstra como você está tentando controlá-lo através de suas acusações infundadas. Esta inversão constante cria o que Jung descreveria como um estado de confusão arquetípica, onde você literalmente não consegue distinguir entre o perseguidor e a vítima, entre o agressor e o inocente, entre aquele que está causando dano e aquele que está sendo prejudicado. Você se encontra constantemente apologizando por reações que são completamente normais e justificadas, constantemente tentando provar sua sanidade mental para uma pessoa que está sistematicamente corroendo essa sanidade, constantemente buscando validação de alguém cujo interesse está em mantê-la confusa e dependente. O resultado final dessa fase é uma completa dissolução de sua confiança em sua própria capacidade de perceber e interpretar a realidade. Você se torna como uma pessoa navegando no escuro, dependente completamente da orientação de alguém que secretamente moveu todos os pontos de referência para garantir que você nunca encontre a saída. Esta dependência se torna tão total que mesmo quando outras pessoas tentam mostrar o que está acontecendo, você defende o narcisista e se culpa por não conseguir fazer o relacionamento funcionar. A quarta manifestação do truque narcísico representa uma das formas mais sofisticadas de controle psicológico já documentadas pela psicologia profunda. Carl Jung, em seus estudos sobre a dinâmica de poder em relacionamentos, identificou um padrão que ele chamava de complexo de dívida emocional. Uma estrutura psíquica onde uma pessoa se sente perpetuamente em débito com outra, incapaz de quitar uma dívida que cresce constantemente. O narcisista patológico consegue criar artificialmente esse complexo através de uma manipulação sistemática da narrativa do relacionamento, transformando cada ato de amor genuíno da vítima em evidência de sua própria generosidade extraordinária e cada momento de felicidade em uma dádiva pela qual você deve ser eternamente grata. Esta fase da manipulação começa com uma reescrita sutil, mas sistemática, da história do relacionamento. O narcisista gradualmente reconstrói a narrativa de como vocês se conheceram, de como o relacionamento se desenvolveu e de quem foi responsável por cada momento positivo que vocês compartilharam. Em sua versão revisada dos eventos, ele se torna o herói generoso que resgatou você de uma vida de mediocridade e infelicidade. Cada conquista pessoal que você alcançou durante o relacionamento é reinterpretada como resultado direto de sua influência e apoio.
Cada momento de alegria que vocês viveram juntos é apresentado como um presente que ele ofereceu a você, não como uma experiência mútua criada por ambos. Jung observou que todos nós temos uma necessidade psicológica profunda de sentir que nossa vida tem narrativa e significado. O narcisista explora essa necessidade, criando uma história onde você é fundamentalmente incompleta sem ele, onde sua vida, antes de conhecê-lo, era vazia e sem direção, e onde qualquer felicidade ou sucesso que você experiencia é consequência direta de sua presença transformadora em sua vida. Esta narrativa é construída de forma tão gradual e convincente que você começa a acreditar genuinamente que deve a ele não apenas sua felicidade atual, mas sua própria identidade como pessoa. O mecanismo psicológico por trás dessa estratégia é baseado no que Jung chamava de inflação compensatória. Quando uma pessoa se sente fundamentalmente inadequada ou sem valor, ela pode desenvolver uma necessidade compulsiva de se sentir especial ou excepcionalmente importante na vida de alguém. O narcisista alimenta essa necessidade, fazendo você acreditar que você é de fato extraordinariamente especial, mas apenas em relação a ele. Você é a única pessoa que realmente o compreende, a única que consegue lidar com sua complexidade, a única merecedora de seu amor e atenção únicos. Esta especialidade aparente vem com um preço psicológico devastador: a responsabilidade total pela felicidade e bem-estar emocional dele. Jung identificou que quando uma pessoa aceita a responsabilidade pela vida emocional de outra, ela inevitavelmente perde contato com sua própria vida emocional. Você se torna tão focada em monitorar os humores dele, antecipar suas necessidades e garantir sua satisfação, que para de prestar atenção aos seus próprios sentimentos, necessidades e desejos. Sua vida emocional se torna um satélite orbitando em torno da dele. O narcisista reforça essa dinâmica através de demonstrações elaboradas de quão difícil é sua vida, quão incompreendido ele é pelo mundo e quão sortudo ele é por ter encontrado alguém como você que realmente o vê e o aprecia. Ele compartilha histórias sobre relacionamentos passados onde foi maltratado ou incompreendido, sobre desafios profissionais onde sua genialidade não foi reconhecida, sobre uma família que nunca o apoiou adequadamente. Gradualmente, você desenvolve uma sensação de que é sua missão pessoal compensar por todas essas injustiças, protegê-lo de um mundo cruel e garantir que ele finalmente receba o amor e reconhecimento que merece. Esta missão se torna o centro organizador de sua identidade. Jung observou que quando uma pessoa define seu valor através de sua capacidade de curar ou salvar outra, ela perde contato com seus próprios instintos de autopreservação. Você começa a interpretar qualquer impulso de se proteger ou priorizar suas próprias necessidades como evidência de egoísmo ou crueldade. A ideia de deixar de lado suas próprias necessidades para atender às dele não apenas parece natural, mas se torna uma fonte de orgulho moral, evidência de sua capacidade superior de amor e sacrifício. O narcisista também utiliza o que Jung chamaria de chantagem do sofrimento para manter essa dinâmica. Sempre que você expressa necessidades próprias ou questiona aspectos do relacionamento, ele responde demonstrando como suas palavras ou ações causaram sofrimento profundo para ele. Ele pode se tornar visivelmente deprimido, expressar sentimentos de rejeição ou abandono, ou sugerir que você é incapaz de amar verdadeiramente se continuar sendo tão egoísta em suas demandas. Esta resposta treina você a associar a expressão de suas próprias necessidades com a causação de dor em alguém que você ama.
Simultaneamente, ele cultiva uma narrativa onde qualquer problema no relacionamento é resultado de forças externas ou de suas próprias inadequações, nunca de comportamentos ou escolhas dele. Se vocês brigam, é porque você está estressada com o trabalho, ou porque você tem questões não resolvidas de relacionamentos passados. Se você se sente infeliz, é porque você tem expectativas irrealistas, ou porque não consegue apreciar o que tem. Se você considera terminar o relacionamento, é porque você tem problemas de compromisso, ou porque foi influenciada por pessoas que não compreendem o que vocês têm juntos. Esta externalização constante da responsabilidade cria o que Jung chamaria de complexo de culpa patológica na vítima. Você desenvolve uma tendência automática de assumir responsabilidade por qualquer problema ou conflito, não porque seja realmente culpada, mas porque foi condicionada a acreditar que sua função no relacionamento é absorver e resolver todas as tensões. Você se torna como um para-raios emocional, atraindo e absorvendo toda a negatividade para proteger o narcisista de qualquer desconforto ou responsabilidade. O aspecto mais insidioso dessa dinâmica é que ela é apresentada como evidência de um amor extraordinário e abnegado. O narcisista frequentemente expressa admiração por sua capacidade de perdão, sua paciência infinita, sua capacidade de ver o melhor nele mesmo quando ele não consegue ver em si próprio. Ele a posiciona como uma santa moderna, uma mulher com uma capacidade de amor que transcende as limitações egoístas da maioria das pessoas. Esta narrativa alimenta seu ego de formas que são simultaneamente validadoras e destrutivas, fazendo você se sentir especial, precisamente por aceitar tratamento que nenhuma pessoa deveria aceitar. O resultado final dessa fase é uma completa inversão da dinâmica natural de reciprocidade em relacionamentos saudáveis. Em vez de um intercâmbio equilibrado de dar e receber, você se encontra em um estado de dar constante enquanto recebe apenas o suficiente para mantê-la investida. Sua autoestima se torna completamente dependente de sua capacidade de fazer ele feliz, e qualquer tentativa de focar em sua própria felicidade é reinterpretada como egoísmo ou ingratidão pela sorte de ter alguém tão extraordinário em sua vida. A quinta e mais crucial dimensão do truque narcísico nos leva ao coração, do que Carl Jung identificou como o terror existencial que impulsiona toda a personalidade narcísica, o confronto com o que ele chamava de o vazio ontológico, uma ausência fundamental de self autêntico que ameaça constantemente eclipsar a elaborada construção de grandiosidade que o narcisista criou para sobreviver psicologicamente. Jung observou que por trás de toda a inflação patológica do ego existe uma deflação correspondente e aterrorizante, um buraco negro psicológico que ameaça engolir toda a identidade construída. É este medo primordial que impulsiona toda a maquinaria de controle que exploramos até agora. O que o narcisista mais teme que você descubra não é simplesmente que ele é falso ou manipulativo, é que ele é, em um nível fundamental, inexistente como entidade psicológica coerente. Jung descobriu que certas estruturas de personalidade se desenvolvem não como expressões autênticas do self, mas como complexas máscaras defensivas criadas para esconder um vazio interior tão profundo que seu reconhecimento consciente resultaria em colapso psicológico completo. O narcisista patológico é essencialmente uma performance brilhante, interpretada por um ator que esqueceu completamente quem era antes de assumir o papel. Esta ausência de self autêntico cria uma necessidade desesperada e constante de validação externa. Diferentemente de pessoas psicologicamente saudáveis, que possuem um senso interno de identidade que pode ser temporariamente abalado,
mas permanece fundamentalmente intacto, o narcisista depende completamente da percepção e reação de outros para manter qualquer senso de existência. Ele é como um vampiro psicológico que precisa constantemente drenar a energia e a atenção de outros para manter a ilusão de sua própria vitalidade. Sem essa alimentação constante, a elaborada construção de sua personalidade começa a desmoronar, revelando o vazio aterrorizante que existe em seu núcleo. Jung chamava isso de identificação com a persona, um estado onde a pessoa se torna tão completamente identificada com a máscara social que apresenta ao mundo que perde qualquer contato com sua verdadeira natureza. No caso do narcisista patológico, essa identificação é tão completa e a persona tão elaborada que não há praticamente nada por trás dela. A persona se tornou toda a personalidade, deixando apenas um vazio onde deveria existir um self autêntico. Este vazio não é apenas assustador, é literalmente insuportável para a consciência, porque confronta o indivíduo com a possibilidade de sua própria inexistência psicológica. Para manter essa construção artificial funcionando, o narcisista precisa de um suprimento constante de o que Jung chamaria de energia psíquica emprestada. Ele precisa de pessoas que acreditem em sua grandiosidade, que validem sua importância, que confirmem sua superioridade e que, mais criticamente, que nunca questionem ou desafiem a autenticidade de sua apresentação. Cada pessoa em sua vida se torna um espelho, que deve refletir de volta a imagem que ele precisa ver para manter sua sanidade psicológica. Qualquer rachadura nesse espelho, qualquer momento onde a reflexão não corresponde à imagem desejada, ameaça todo o edifício de sua identidade construída. É aqui que a manipulação se torna não apenas cruel, mas desesperadamente necessária do ponto de vista do narcisista. Ele não controla você simplesmente porque gosta de poder. Ele controla você porque sua própria sobrevivência psicológica depende de manter você em um estado onde você nunca questionará sua grandiosidade, nunca verá através de sua performance e nunca deixará de fornecer a validação constante que ele precisa para continuar existindo como entidade psicológica. Você se torna literalmente um órgão externo de sua personalidade, uma extensão de sua psique, sem a qual ele não pode funcionar. Jung observou que essa dependência cria um paradoxo psicológico devastador. Quanto mais o narcisista precisa de você, mais ele precisa desprezá-la por ser necessária. Sua própria dependência de sua validação é uma lembrança constante de sua inadequação fundamental, de sua incapacidade de existir de forma autônoma. Por isso, ele deve simultaneamente mantê-la próxima o suficiente para fornecer a validação que ele precisa, mas degradada o suficiente para que sua necessidade dela não ameace sua ilusão de superioridade. Você deve ser importante o suficiente para que sua opinião importe, mas insignificante o suficiente para que sua necessidade dela não exponga sua fraqueza fundamental. Esta dinâmica explica a natureza ciclicamente abusiva dos relacionamentos narcisistas. O narcisista passa por períodos onde precisa intensamente de sua validação e atenção, durante os quais ele pode ser incrivelmente encantador e aparentemente vulnerável. Mas assim que sua necessidade é satisfeita, ele deve imediatamente restaurar seu senso de superioridade, desvalorizando você e minimizando a importância do que você forneceu. Este ciclo se repete indefinidamente porque a necessidade fundamental nunca pode ser verdadeiramente satisfeita. É um buraco sem fundo que nenhuma quantidade de validação externa pode preencher.
O que torna essa revelação simultaneamente libertadora e aterrorizante é a compreensão de que toda a elaborada maquinaria de manipulação que exploramos não é evidência de sua força ou superioridade, mas de sua fraqueza fundamental e terror existencial. Cada técnica de controle, cada estratégia de manipulação, cada momento de crueldade calculada é uma manifestação de seu desespero para manter uma ilusão que ele sabe, em algum nível profundo e inacessível, que é completamente falsa. Ele não é o predador todo-poderoso que parece ser. Ele é uma criança aterrorizada usando uma máscara de adulto, desesperadamente tentando convencer o mundo e a si mesmo de que a máscara é real. Jung ensinou que a individuação verdadeira, o processo de se tornar uma pessoa inteira e autêntica, requer o confronto corajoso com nossa própria sombra, a integração de aspectos rejeitados de nossa personalidade e a aceitação de nossa humanidade fundamental e imperfeita. O narcisista patológico é alguém que não apenas falhou nesse processo, mas que construiu toda a sua identidade em torno da evitação dele. Ele não pode tolerar imperfeição, vulnerabilidade ou humanidade comum, porque essas qualidades ameaçam a grandiosa construção que mantém o vazio interior à distância. Compreender isso muda completamente sua perspectiva sobre toda a dinâmica do relacionamento. Você não está lidando com alguém que possui força ou poder genuínos. Você está lidando com alguém que está tão aterrorizado de sua própria fraqueza que construiu uma prisão elaborada não apenas para você, mas para si mesmo. A tragédia é que enquanto você pode sair dessa prisão, uma vez que compreende sua natureza, ele provavelmente permanecerá preso nela para sempre, porque a alternativa, confrontar o vazio que existe em seu núcleo, é literalmente impensável para sua mente fragmentada. Esta compreensão não deve gerar pena ou uma tentativa de salvá-lo, porque isso seria cair novamente na armadilha da responsabilidade por sua vida emocional. Em vez disso, deve gerar uma compaixão distante e a determinação firme de proteger sua própria integridade psicológica. Você não pode curar alguém que não possui um self genuíno para ser curado, mas pode recuperar seu próprio self autêntico e garantir que nunca mais seja usada como um órgão externo na psique fragmentada de outra pessoa. Chegamos ao final de uma jornada que nos levou às profundezas mais sombrias da manipulação psicológica humana, mas também à luz mais brilhante da compreensão libertadora. Carl Jung sempre ensinou que o conhecimento verdadeiro sobre a natureza humana não é apenas intelectual, é transformador. Quando você realmente compreende os mecanismos que exploramos hoje, algo fundamental muda em sua psique. É como se você desenvolvesse uma nova capacidade sensorial, uma habilidade de perceber dinâmicas que antes eram invisíveis. Você não pode mais ser enganada da mesma forma porque agora reconhece os padrões, identifica as estratégias e, mais importante, confia em suas próprias percepções da realidade. A revelação do medo primordial que descobrimos na última parte não deve ser vista apenas como uma exposição da fraqueza narcisista, mas como um mapa para sua própria liberdade. Quando você compreende que toda a elaborada maquinaria de controle é construída sobre uma fundação de terror e vazio, você pode parar de lutar contra as manifestações superficiais da manipulação e, instead, atacar sua fonte. Você não precisa mais se debater contra cada tática individual. Você pode simplesmente recusar-se a participar de todo o sistema. É como descobrir que o monstro que aterrorizou você por tanto tempo é, na verdade, uma projeção em uma parede, alimentada por sua própria energia e atenção. Jung sempre enfatizou que a individuação verdadeira requer coragem. A coragem de confiar em sua própria experiência, mesmo quando outros tentam convencê-la de que ela está errada.
Esta coragem não é algo que você precisa desenvolver gradualmente, é algo que você já possui e que foi temporariamente obscurecido pela névoa da manipulação. Agora que a névoa se dissipou, você pode acessar novamente sua sabedoria interna, sua capacidade de discernimento e sua força natural para estabelecer limites saudáveis. Você não se tornou uma pessoa diferente através dessa compreensão. Você simplesmente se lembrou de quem sempre foi por trás das camadas de dúvida e confusão que foram artificialmente impostas sobre você. O processo de liberação não acontece instantaneamente, mas começa com um momento de reconhecimento claro. O momento em que você vê toda a dinâmica com clareza cristalina e compreende que você tem uma escolha. Você pode continuar alimentando a ilusão de grandiosidade de outra pessoa com sua energia vital, ou pode redirecionar essa energia para sua própria cura e crescimento. Esta escolha pode parecer assustadora inicialmente, especialmente se você passou anos acreditando que seu valor estava ligado à sua capacidade de manter outra pessoa feliz e validada. Mas Jung descobriu que a coragem cresce com o uso. Cada pequeno ato de autoproteção fortalece sua capacidade para o próximo. A jornada de volta para si mesma requer que você se torne como um arqueólogo de sua própria alma, escavando cuidadosamente as camadas de condicionamento para redescobrir suas preferências autênticas, seus limites naturais e seus instintos de autopreservação. Você pode descobrir que havia esquecido que tipo de música realmente gosta, que havia parado de expressar opiniões que poderiam gerar conflito, ou que havia abandonado sonhos e ambições que não se alinhavam com a visão que o narcisista tinha de você. Cada redescoberta é um pequeno milagre, uma prova de que seu self autêntico nunca foi verdadeiramente destruído, apenas temporariamente eclipsado. A transformação mais profunda que ocorre através dessa compreensão é o desenvolvimento do que Jung chamaria de função transcendente restaurada, a capacidade de integrar experiências contraditórias em uma compreensão coerente da realidade. Você recupera a habilidade de reconhecer que uma pessoa pode ser simultaneamente encantadora e destrutiva, que um relacionamento pode ter momentos genuínos de conexão e ainda assim ser fundamentalmente prejudicial, que você pode ter sentimentos genuínos por alguém e ainda assim precisar se proteger dele. Esta capacidade de manter complexidade e contradição sem colapsar em confusão é um sinal de maturidade psicológica e uma proteção poderosa contra futuras manipulações. Se você reconheceu padrões de sua própria vida nas dinâmicas que exploramos hoje, saiba que este reconhecimento é o primeiro passo de uma jornada de libertação que pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua experiência de vida. Compartilhe esse conhecimento clicando em curtir para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que podem literalmente salvar vidas. Inscreva-se no canal para continuar esta jornada de compreensão psicológica profunda. Temos muito mais para explorar sobre os mistérios da psique humana e as ferramentas práticas para criar uma vida de autenticidade e liberdade emocional. E nos comentários, compartilhe qual parte dessa análise ressoou mais profundamente com você. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para iniciar sua própria jornada de despertar. Lembre-se, o conhecimento é poder, mas apenas quando é aplicado com coragem e sabedoria para transformar nossa realidade concreta.